A voz da minha melhor amiga Sofia ecoou como um trovão na sala de jantar da casa dos meus pais em Lisboa. Tu traíste-me a vida toda, Ana. Em menos de segundos, o meu coming out que eu tinha acabado de anunciar tornou-se no pior pesadelo, porque percebi que a mulher que eu realmente amava era precisamente ela, a mesma que agora me acusava de traição perante toda a família. O silêncio que se seguiu foi tão pesado que consegui ouvir o meu próprio coração a bater descontrolado. Os meus pais, sentados à cabeceira da mesa com os pratos ainda cheios de bacalhau à brás, ficaram paralisados, os rostos pálidos como se tivessem visto um fantasma. A minha irmã mais nova, Clara, deixou cair o garfo e olhou-me com uma mistura de choque e pena que me cortou por dentro. Eu tinha planeado este momento durante meses, um jantar de família simples para finalmente dizer a verdade depois de anos a esconder-me atrás de relacionamentos falhados e sorrisos forçados. Mas nada me preparara para a reação de Sofia, que aparecera de surpresa com um bolo caseiro como sempre fazia nas ocasiões especiais. Ela estava ali, de pé junto à janela que dava para o Tejo, o cabelo castanho ondulado caindo-lhe sobre os ombros como nos tempos da escola, mas os olhos dela ardiam de raiva. Como pudeste fazer isto comigo, Ana? Depois de tudo o que vivemos, gritou ela novamente, a voz a falhar no final. Eu tentei falar, mas as palavras ficaram presas na garganta. O ar cheirava a azeite quente e a vinho tinto barato que o meu pai insistia em servir e de repente tudo parecia real, como se eu estivesse a assistir a um filme da minha própria vida. Os vizinhos do prédio ao lado deviam ter ouvido, porque ouvi portas a abrir no corredor. A minha mãe levantou-se devagar, as mãos a tremer enquanto arrumava o guardanapo. Ana, isto é verdade? Tu gostas de mulheres? Perguntou ela com aquela voz baixa que sempre usava quando estava desapontada, a mesma voz que usara quando eu falhei nos exames da universidade aos 18 anos. Eu assenti, sem conseguir olhar para Sofia. Porque, no fundo, o segredo não era só a minha orientação. Era o que eu tinha feito com ela há 15 anos. Sofia não esperou resposta. Pegou na mala e saiu porta fora, batendo-a com força suficiente para fazer tremer os quadros nas paredes. Eu levantei-me de um salto, ignorando o protesto do meu pai, e corri atrás dela pelas escadas estreitas do prédio antigo no bairro da Graça. Sofia, espera, gritei, mas ela já estava na rua, a luz dos candeeiros a iluminar-lhe o rosto molhado de lágrimas. O ar de Lisboa estava fresco naquela noite de outono, carregado com o cheiro a castanhas assadas de um vendedor próximo. Ela parou finalmente junto ao Elétrico 28, virando-se para mim com os braços cruzados. Traíste-me, Ana. Negaste tudo o que tínhamos só para agradar aos teus pais. E agora vens para aqui a fazer de vítima como se fosses a única a sofrer? As palavras dela acertaram-me como um soco. Eu queria explicar, dizer que o medo me consumira naquela época, que os meus pais tinham ameaçado cortar relações se eu não endireitasse a minha vida, que eu tinha ido para Coimbra estudar direito só para fugir deles. Mas tudo o que saiu foi um sussurro, eu nunca deixei de te amar. Ela riu-se, um riso amargo que me gelou o sangue. Amar? Tu não sabes o que é amor, Ana. Amor não se esconde atrás de mentiras. Voltámos para dentro em silêncio, a família ainda à mesa, o jantar frio e esquecido. O meu pai murmurou qualquer coisa sobre vergonha na família e a minha mãe limitou-se a chorar baixinho. Sofia ficou mais um pouco, mas o olhar dela evitava o meu. Quando finalmente saiu, prometendo que isto não ia ficar assim, eu soube que o meu coming out tinha aberto uma caixa de Pandora. Naquela noite, sozinha no meu quarto com vista para o castelo de São Jorge iluminado, revi mentalmente os anos todos. A amizade que começara na escola primária, as confidências na praia da Caparica, os olhares que duravam demasiado. E depois o momento em que tudo mudara. Mas agora não era hora de recordar. O telefone tocou, era a Clara a dizer que os pais queriam falar comigo de manhã. O escândalo estava apenas a começar e eu sentia o peso de cada mentira do passado esmagar-me o peito. No dia seguinte, o sol entrava pelas janelas da cozinha como se nada tivesse acontecido, mas a tensão na casa era palpável. A minha mãe preparava café com mãos trêmulas enquanto o meu pai lia o jornal sem realmente ver as letras. Ana, senta-te, disse ele sem levantar os olhos. Eu obedeci, o coração aos saltos. Sofia tinha enviado uma mensagem de madrugada, encontra-me no café da Praça do Comércio às 10, precisamos de falar. Eu sabia que não era uma conversa amigável.
Quando cheguei ao café, com as gaivotas a gritarem por cima do tejo, Sofia já estava lá, sentada numa mesa exterior, o rosto sério e os olhos inchados de chorar. Senta-te, ordenou ela, empurrando uma chávena de galão na minha direção. Ontem não disse tudo. Tu não só me negaste, Ana. Tu destruíste-me. As palavras dela abriram a ferida antiga. Lembrei-me de repente da noite em que tínhamos 19 anos, no quarto pequeno que eu partilhava com a minha irmã em casa dos pais, em Alfama. Sofia tinha confessado tudo. Eu amo-te, Ana, não como amiga. Eu tinha ficado paralisada, o coração a bater forte, mas o medo dos meus pais, católicos conservadores do Minho que tinham vindo para Lisboa por trabalho, venceu. Não posso, Sofia. Os meus pais nunca aceitariam, respondi eu então, e vi o brilho nos olhos dela apagar-se. Agora, anos depois, ela repetia o mesmo. Tu escolheste-os a eles. Saíste com o Miguel só para provar que eras normal. Casaste-te com ele, divorciaste-te, e nunca me disseste a verdade. Eu tentei defender-me, explicar que o casamento fora um erro, que eu tinha sofrido sozinha, mas Sofia interrompeu-me. Sofreste? E eu? Eu esperei anos, Ana. E quando finalmente decidi seguir em frente, tu decides sair do armário e arrastar o nosso passado para a luz pública. A conversa durou horas. Passámos do café para um passeio pelas ruas estreitas de Lisboa, subindo até ao mirador da Senhora do Monte. O vento frio do outono agitava as folhas secas e eu sentia cada palavra como uma lâmina. Sofia contou-me como os rumores já circulavam no nosso grupo de amigos da universidade. Alguém tinha partilhado vídeo do meu anunciamento e ela, numa raiva cega, respondera com uma mensagem privada que acabara por vazar. Agora toda a gente sabe que eu fui a tua experiência escondida, disse ela com amargura. Eu sentia a culpa a subir como baile. O meu telemóvel não parava de vibrar, mensagens da prima do Porto a perguntar se era verdade, um colega de trabalho a cancelar uma reunião. Quando voltámos à casa dos meus pais ao fim da tarde, o meu pai esperava-me à porta. A tua mãe não quer falar contigo hoje. Isto é uma vergonha para a família. As palavras dele ecoaram as ameaças antigas e eu vi nos olhos de Sofia, que me acompanhara, um lampejo de compreensão misturado com dor. Aquela noite, sozinha, chorei pela primeira vez em anos. Não só pela rejeição dos pais, mas pela certeza de que tinha perdido Sofia para sempre. Ou será que não? O confronto tinha aberto uma porta que eu julgava fechada. Mas o preço era alto. No dia seguinte, o jornal local publicou uma nota discreta sobre uma advogada lisboeta que assumiu orientação sexual em família e os comentários nas redes sociais explodiram. Hipócrita, diziam alguns. Traiu a amiga, repetiam outros. Eu lia tudo, paralisada, enquanto Sofia me enviava mais uma mensagem. Isto é só o princípio, Ana. O drama social começava a engolir-me e eu sabia que tinha de enfrentar o passado de frente se quisesse salvar o que restava do meu coração. As memórias regressavam em ondas enquanto eu caminhava sozinha pelo bairro de Alfama, o mesmo onde tudo começara. Tinha 18 anos, o verão quente de 2008, e Sofia e eu passávamos as tardes na praia da Costa da Caparica, deitadas na toalha a partilhar auriculares e segredos. Ela era a rapariga mais brilhante da turma, com sonhos de ser professora, e eu a futura advogada que os pais planeavam. Uma noite, no quarto dela, com a janela aberta para o som das ondas, ela beijou-me pela primeira vez. Foi suave, hesitante, e o mundo parou. Isto é real? Sussurrei eu. É real, respondeu ela. Durante meses vivemos em segredo, bilhetes escondidos, encontros rápidos no Parque de Monsanto, promessas sussurradas. Mas os meus pais descobriram uma carta. O meu pai gritou durante horas, a mãe chorou e rezou o terço inteiro. Não vais destruir a família por causa disto, disse ele, e marcou uma consulta com o padre da paróquia. Eu cedi. Disse a Sofia que tinha sido um erro, que eu gostava de rapazes, que os meus pais ameaçavam mandar-me para o estrangeiro. Vi o coração dela partir-se ali mesmo, na esplanada da Praça Luís de Camões. De volta ao presente, o confronto com Sofia no café tinha reacendido tudo. Ela apareceu na minha porta 2 dias depois, ainda furiosa, mas com uma pasta na mão, impressões de mensagens antigas, fotografias desbotadas.
Lembras-te disto, Ana? Tu apagaste-me da tua vida como se eu fosse um erro. Sentámo-nos na sala pequena do meu apartamento em Campo de Ourique e eu contei-lhe finalmente a verdade inteira. O medo constante, as noites em que chorava sozinha na residência universitária em Coimbra, o casamento com o Miguel que durara apenas 3 anos porque eu não conseguia amar ninguém como amava a ela. Sofia ouvia em silêncio, as lágrimas a correrem. Eu esperei, Ana. Mesmo depois de te casares, esperei que um dia voltasses. A conversa transformou-se em gritos quando ela revelou que os nossos amigos comuns já sabiam parte da história. Uma colega de escola tinha visto o post e espalhara que eu usara Sofia para experimentar. O telefone não parava, chamadas da tia Dominha a dizer que isto não se faz na nossa família, mensagens de ódio anónimas nas redes. A pressão social crescia como uma tempestade. No escritório de advogados onde trabalhava perto do Marquês de Pombal, o chefe chamou-me para uma conversa incómoda. Ana, os clientes comentam. Talvez tires umas férias. Eu saí dali a chorar, sentindo-me exposta como nunca. Sofia encontrou-me à noite num bar discreto em Bairro Alto. Tu não sabes o que é ser apontada como a lésbica rejeitada, disse ela baixinho. Mas no meio da raiva vi um lampejo do antigo carinho. Conversámos até de madrugada, misturando acusações com recordações. Eu admiti a culpa total, tinha escolhido a segurança familiar em vez do amor. Quando nos despedimos ao amanhecer, com o sol a nascer sobre o rio, Sofia tocou-me no braço por um segundo. Talvez um dia eu consiga perdoar. Mas agora dói demasiado. Voltei para casa com o peito apertado, sabendo que o julgamento da comunidade só pioraria. Os pais ainda não falavam comigo. A minha irmã enviou uma mensagem: eles precisam de tempo, mas tu também tens de arranjar a tua vida. O passado e o presente colidiam, e eu sentia que o caminho para a redenção seria longo e doloroso. A tempestade explodiu na semana seguinte. O vídeo do meu coming out tinha sido partilhado num grupo de ex-alunos da universidade e, de repente, toda Lisboa parecia saber. No supermercado perto de casa, uma vizinha antiga parou-me. Ana, que vergonha para os teus pais. Na nossa terra no Minho isto não acontece. Eu baixei a cabeça e continuei a comprar pão. Sofia não respondia às minhas mensagens, mas eu sabia que ela estava no centro do furacão. Amigos comuns enviavam-lhe capturas de ecrã onde ela era pintada como uma vítima traída. Um jantar com um grupo antigo no cais do Sodré transformou-se em tribunal. Como pudeste esconder-nos isto, Ana? Perguntou João, o nosso amigo de sempre. E tu, Sofia, nunca nos disseste nada? Sofia olhou-me do outro lado da mesa, os olhos cheios de dor antiga. Ela escolheu o silêncio. Agora todos pagamos. Os confrontos sucediam-se. Os meus pais marcaram uma reunião familiar forçada em casa, com o padre da paróquia presente. Reza, filha. Deus perdoa, disse ele, mas o olhar de meu pai era de gelo. Tu trouxeste desonra. Eu saí dali a correr, ligando para Sofia num impulso. Encontrámo-nos no mirador do Castelo de São Jorge, com Lisboa a nossos pés iluminada. Eles querem que eu volte atrás, confessei. Ela riu-se triste. Eu queria que tu tivesse lutado por nós naquela altura. A conversa virou discussão novamente quando ela revelou que tinha guardado todas as cartas que eu lhe escrevera aos 18 anos. Tu escrevias que me amavas para sempre. Mentiste. A culpa queimava-me por dentro. No dia seguinte, o escândalo chegou ao trabalho. Um cliente importante cancelou o contrato porque não queria problemas. O chefe sugeriu licença. Eu vagueava pelas ruas de Lisboa como uma alma penada, revivendo cada momento em que tinha escolhido o medo em vez do amor. Sofia apareceu inesperadamente no meu apartamento uma noite chuvosa. Não aguento mais os olhares, disse ela, encharcada. Conversámos horas, misturando lágrimas e acusações. Eu contei-lhe como, após o casamento falhado, tinha percebido que nunca deixara de a amar. Ela admitiu que namorara outras pessoas por desespero. O confronto culminou num abraço hesitante, mas o perdão ainda estava longe. A comunidade continuava a julgar, posts anónimos, comentários cruéis. Eu sentia-me afogar no mar de culpa e arrependimento.
Mas algo mudava dentro de mim, a necessidade de lutar. Vou provar-te que mudei, prometi quando ela saiu. O caminho da redenção começava ali, no meio da dor. A despertar foi lenta e dolorosa. Acordei uma manhã com a certeza absoluta, Sofia era o amor da minha vida e eu tinha de reconquistá-la, custasse o que custasse. Comecei por pequenas coisas, enviei-lhe uma mensagem simples, desculpa por tudo. Quero falar sem acusações. Ela demorou 2 dias a responder, encontra-me no parque de Monsanto amanhã. O encontro foi tenso. Sentadas num banco com vista para a cidade, contei-lhe todos os detalhes que tinha escondido, as noites em que chorava sozinha depois de rejeitá-la, as terapias que fiz em segredo, o divórcio que me deixou vazia. Sofia ouviu, depois falou da sua dor, eu construí uma vida sem ti, Ana. Mas tu apareces e desmoronas tudo. Os confrontos continuaram. Encontrei os meus pais no café habitual e pedi perdão abertamente. Eu menti por medo. Mas agora escolho a verdade. A minha mãe chorou, o pai abrandou um pouco. Sofia, ao saber, ficou surpreendida. Tu enfrentaste-os? Aos poucos, as conversas tornaram-se mais profundas. Um fim de semana fomos até Sintra, caminhando pelos jardins do Palácio da Pena. Ali, no meio das árvores, ela admitiu: eu nunca deixei de te amar também. O beijo que demos foi tímido, cheio de anos de espera, mas real. Ainda havia resistência, amigos julgavam, a família hesitava. Eu organizei um jantar só nosso, cozinhando o prato favorito dela, e falámos até de manhã. A culpa transformava-se em determinação. Vou esperar o tempo que for preciso, disse eu. Sofia sorriu pela primeira vez em semanas. O caminho era doloroso, mas a luz começava a aparecer. Meses depois, o outono deu lugar ao inverno suave de Lisboa. Sofia e eu caminhávamos de mãos dadas pela praia da Costa da Caparica, o mesmo lugar onde tudo começara. A família tinha aceitado aos poucos, o meu pai até telefonara para perguntar como estava ela. Os amigos, depois de muitas conversas, começaram a compreender. O escândalo esmorecera, substituído por uma nova normalidade. Sofia parou, virou-se para mim e disse: eu perdoo-te, Ana. Porque o amor que sentimos vale mais que as mentiras do passado. Abraçámo-nos ali, com o mar a bater e o sol a aquecer-nos a pele, num momento de pura felicidade que apagava anos de dor. O meu coração, finalmente livre, batia em paz. Mas mesmo agora, com tudo resolvido, uma pergunta fica no ar. Negar o amor verdadeiro por medo da família é uma traição imperdoável ou uma tragédia imposta pela sociedade? Verdadeiro ou falso?